Olá, queridos e queridas irmãs, secretários ou secretárias escolhidos por Deus para este tempo na Renovação Carismática Católica da ECC Goiás. É com muita alegria que hoje estou aqui para partilhar com vocês um pouquinho das funções do secretário, né? As funções que o secretário tem que desempenhar quando ele é convidado para estar nesse tempo junto com o coordenador. Eu me chamo Daina, eu participo do grupo de oração Nossa Senhora Aparecida, no Conjunto Cruz 2, na Arquidiocese de Goiânia, e atualmente estou coordenando o Ministério de Promoção Humana da Arquidiocese de Goiânia também. E como eu já disse, é com muita alegria que estou aqui para partilhar com vocês um pouquinho. Eu tive a graça, né, uma graça mesmo de Deus, uma graça que Deus me fez crescer tanto como pessoa, como ser humano, que me fez crescer tanto também como uma pessoa espiritual, de estar como secretária estadual, né, na coordenação do Vicente, antes da coordenação do Klaus. E eu fiquei muito feliz, foi um chamado muito de Deus, porque no tempo que eu fui convidada veio a calhar justamente, né, porque eu também fui chamada para ser gerente de uma empresa, e acabou que as funções foram se igualando, né? O que eu desempenhava dentro da renovação era também o que eu desempenhava quanto gerente de uma empresa. Então, eu acho que Deus, ele escolhe-nos no tempo realmente que é o certo para a nossa vida. Deus não erra quando ele nos escolhe. Ele não erra o tempo, ele não erra. Muito pelo contrário. É tudo de caso pensado mesmo. É tudo de caso que Deus... tudo da maneira que Deus escolhe, da maneira que Deus quer mesmo para cada um de nós, para o nosso crescimento. Crescimento espiritual mesmo, crescimento como pessoas humanas, mesmo como pessoas humanas, profissionalmente, tudo. Então, acho que Deus sabe direitinho onde nós devemos estar no tempo que Ele escolheu. Então, para começar, eu quero dizer para você, nesta tarde ou nesta noite, no seu horário que vai acontecer esse workshop, né? Que você foi escolhido por Deus. Que se o coordenador ou a coordenadora que te convidou não simplesmente olhou para as suas habilidades e falou assim: essa vai dar certinho na função de secretária. Muito pelo contrário. Tenho certeza que ele orou ou ela orou e Deus confirmou no coração deles o desejo de te chamar para servir como secretária. Então nós, quando servimos como secretário, não só como qualquer outro membro do conselho, membro de ministério, é Deus que nos convida. E nós precisamos acreditar e confiar nisso, tomar posse disso. Que nós só conseguimos desempenhar verdadeiramente um bom papel. Nós só conseguimos fazer que o nosso serviço seja totalmente eficaz, eficiente, quando nós entendemos o nosso chamado. Quando nós entendemos que nós fomos convidados e convocados por Deus mesmo para estar neste tempo, nesta função. Então, primeiro nós precisamos entender isso, meu irmão, minha irmã. Primeiro você precisa entender, assim como eu preciso entender, que é um chamado de Deus, esse serviço. Nós fomos escolhidos, diferente talvez do ministério, que muitas pessoas têm que ter habilidades, né? Por exemplo, um ministro de música tem que ter no mínimo noção do que é a música para coordenar um ministério, né? E muitas vezes nós, por acharmos que ser secretária é simplesmente auxiliar o coordenador, nós achamos que é meramente uma função que qualquer um faz. Não. Primeiro, nós somos escolhidos para estar e atuar onde Deus quer e no momento que Deus quer. Se você está como secretário hoje, é porque Deus escolheu para você estar como secretário neste tempo. Deus não erra o tempo, gente. Deus não erra. Deus acerta o tempo. Então a gente precisa entender que o nosso chamado é um chamado de Deus, que é Deus que nos escolhe, né? Vamos entender um pouquinho o que é a função do coordenador, né? A função do coordenador é pastorear e cuidar de todo o rebanho. E a do secretário? É sustentar e apoiar a missão do coordenador, ou seja, dar um suporte para que o coordenador cumpra bem a sua missão. A relação do coordenador e secretário precisa funcionar muito bem. É como uma engrenagem, né? Onde cada pecinha vai se encaixando na outra e ali acontece que faz com que o motor funcione, né? Então é justamente isso, coordenar e ser secretário. Os dois precisam estar muito bem alinhados, né? Os dois precisam estar muito bem envolvidos em relação espiritual
para que a vontade de Deus aconteça, para que nada impeça a vontade de Deus de acontecer. Lá na passagem bíblica, lá em Coríntios 16, versículos 7 ao 10, vai nos mostrar a relação de Timóteo e Paulo, né? Abra a palavra de Deus, vamos ler juntos. 1 Coríntios 16, versículo do 7 ao 10. É isso mesmo, do 7 ao 10. Vai falar assim, ó. Talvez fique convosco ou até passe todo o inverno, para que me leveis aonde eu tenho de ir. Desta vez quero vos ver não somente de passagem, mas espero demorar-me algum tempo convosco. Se o Senhor o permitir. Ficarei em Éfeso até Pentecostes. Aí se me abrir uma grande porta a minha atividade, e os adversários aí são muitos. Versículo 10. Se Timóteo for visitar-vos, vede que esteja sem preocupação entre vós, porque trabalha exatamente como eu na obra do Senhor. Existia uma parceria entre os dois, pois Paulo conhecia o potencial em Timóteo e com isso nele confiava. Era ambas a confiança, né? Paulo confiava em Timóteo, Timóteo confiava em Paulo, né? E nós, quando estamos como secretários, estamos como secretários, nós precisamos ser o Timóteo do nosso coordenador, né? Nós precisamos sustentar e apoiar a missão que Deus o confiou. Timóteo respeitava a liderança de Paulo. Em sua ausência, Timóteo pronunciava em nome dele e o povo confiava. Era seu braço direito, tinha um bom relacionamento. Então existia um relacionamento muito bom entre Paulo e Timóteo, né? E Timóteo sustentava a missão e apoiava aquilo que Paulo fazia. No entanto, que aqui vai falar no versículo 10, que porque Timóteo trabalhava exatamente como Paulo na obra do Senhor. Era exatamente. Timóteo anunciava como Paulo anunciava, né? Então nós somos convidados a ser justamente isso. Somos convidados a sustentar a missão do coordenador, assim como Timóteo sustentava a coordenação na oração, como servo de Deus, como aquele que foi escolhido por Deus. Agora vamos entrar um pouquinho na dimensão espiritual, né? Eu já falei no início, a função, né? Dentro da dimensão espiritual, o secretário, ele é o suporte espiritual. Ele e o coordenador precisam tirar um tempinho para orar juntos. A função do coordenador é ouvir a Deus para seguir o caminho da religião. A do secretário é auxiliar no discernimento e rezar pelo coordenador. Então, gente, nós precisamos entender que a nossa função é sustentar o nosso coordenador na oração, para que ele não saia do caminho, para que ele permaneça no caminho que Deus escolheu para ele e para a renovação, para que ele permaneça no caminho que Deus deu para viver aquela diocese naquele tempo, o grupo de oração neste tempo, a região ou a cidade neste tempo, né? O secretário faz o papel de Marta e o coordenador de Maria. Lembra lá na passagem bíblica de Marta e Maria? O que acontece quando Jesus vai visitá-las? Marta vai fazer os afazeres, né, da casa. E o que Maria faz? Fica aos pés de Jesus. Nós precisamos entender isso. O coordenador precisa ficar aos pés de Jesus. E nós, quanto secretários, precisamos ficar por conta dos afazeres mesmo. Dos afazeres mesmo. Organizar aqui, organizar aquilo. Tratar de tudo aquilo que precisa ser tratado naquele tempo, naquele momento, né? E dentro da dimensão prática, o que o coordenador precisa, qual a habilidade o coordenador precisa ter e as atitudes quanto servo, né? Primeiro, o secretário precisa ter uma visão estratégica do movimento da renovação carismática católica, né? Ele precisa entender o que é o movimento, ter uma visão à frente, né? Ele tem que ser proativo, organizado, sempre é o primeiro e o último a sair dos eventos, não tem como, né? Porque ele vai estar à frente ali na organização, não tem como sair primeiro, né? Se aconteceu qualquer coisa depois que ele sair, é bom que sempre esteja, é importante que sempre seja o primeiro e o último a sair,
né? O secretário precisa antecipar as coisas, antecipar os acontecimentos, né? Para que o coordenador não seja pego de surpresa, né? Ele precisa deixar o coordenador livre para escutar a Deus, para ouvir a Deus. Porque se o coordenador ficar se preocupando com coisas que é próprio de estrutura, que é próprio de estrutura de encontro, próprio de estrutura de grupo de ação, o coordenador não vai ter tempo, vai estar ocupado para escutar a Deus, não vai estar livre para escutar a Deus. Toda reunião precisa registrar ata, registrar tudo, gerar história, né? Ata, pauta pronta e tantas outras coisas que precisam ter, né? O secretário precisa garantir um bom relacionamento fraterno com o conselho, né? Promover confraternização, fazer lembrancinhas, entregar nas reuniões, promover jantar, né? Ter uma criatividade fraternal, né? É sempre importante preparar um momento fraterno entre os irmãos, quanto secretários. Promover jantares, né? Usar a criatividade que o Espírito Santo nos oferece através das inspirações, né? E colocar em prática, né? Para isso, concretizar, tudo deve ser colocado em oração. Fazer dinâmicas também é muito importante para que aconteça uma boa harmonia, né? Quebre alguns gelos, quebre algumas limitações dos nossos irmãos quanto conselho. Precisa ser o ponto de unidade. Nós precisamos ser o ponto de unidade. O secretário precisa ser esse ponto de unidade, né? Precisa ajudar no pastoreio, auxiliar no discernimento em todas as situações quanto renovação. Em todas as situações, o secretário precisa estar atento, ter uma moção de Deus, né? Para aquele momento, né? Ajudar no pastoreio dos irmãos. Nós precisamos, quanto secretários, também temos que ter disponibilidade em servir a Deus. Temos que estar disponível para servir a Deus. É uma função, porque a função de secretário, ela é bem ampla, porém bem pontual, né? Ela é ampla em várias coisas que devem ser feitas quanto secretário, mas ela é pontual quanto nós queremos só que a renovação carismática cresça, né? Que a obra de Deus cresça, para que a vontade de Deus aconteça no nosso meio. Né? A gente precisa ter intimidade com Deus. O secretário tem que ter essa intimidade com Deus para ajudar justamente o coordenador nas decisões, né? E muitas das vezes nós achamos que ser secretário é só dizer: então tá bom, coordenador, nós vamos fazer isso, dessa maneira, da maneira que você está pedindo. Muito pelo contrário. Quanto secretários, quanto pessoas de oração, muitas das vezes nós vamos discordar quando for preciso do nosso coordenador e rezar por ele, né? Lembra da história lá de Moisés, quando foi uma guerra, né, que teve do exército, e todas as vezes que ele baixava a mão, o exército começava a perder, e todas as vezes que ele erguia as mãos, o exército começava a ganhar dele. E teve Arão e Ur, né? Cada um ficou segurando do lado, um do outro. E é justamente isso, secretário. É segurar a mão do coordenador os braços do coordenador, justamente para que a obra de Deus aconteça. O que era a vontade de Deus naquela guerra? É que o exército dele ganhasse. E qual é a vontade de Deus no seu grupo de oração? Qual que é a vontade de Deus na renovação estadual, dentro da renovação diocesana? Qual que é a moção de Deus para esse tempo? E é justamente isso que nós temos que fazer, sustentar o nosso coordenador para que ele trilhe este caminho, para que a vontade de Deus aconteça neste caminho, para que a vontade de Deus prevaleça, sempre a vontade de Deus, não a nossa vontade, não a vontade humana, mas a vontade de Deus prevaleça, né? Tem algumas práticas quanto secretário, né? Por exemplo, uma estrutura de reunião, onde, na verdade, eu digo que o secretário mais trabalhe, né? É quando vai preparar a reunião e preparar encontro. Quando vai preparar uma reunião de conselho, né? Diocesano, ou diocesano estadual, ou até mesmo preparar uma reunião do núcleo, né? Quando se desempenha uma boa tarefa, a gente consegue fazer isso muito bem. É o local onde acontecerá, né? Comporta bem a equipe, cabe toda a equipe que vai participar da reunião. A estrutura humana, a gente tem que estar disponível para estar na reunião o tempo todo, né? E o ambiente precisa ser acolhedor, preparar o local para favorecer uma boa oração. Estrutura de música, ministro de música, caixa de som, microfone e etc. Conselho fiscal, quando diocesano,
e estadual, né? Ajudar na parte financeira de todos os projetos do movimento, de todos. Lembrando, as atas que são registradas em cartórios são apenas as de nível diocesana, estadual e nacional. Já as regionais e as de grupos de oração, não há necessidade de registrar. Né? Eu já tive ligações de pessoas perguntando como é que faz para registrar a ata do grupo de oração. Não se registra a ata de grupo de oração, gente. Né? Não é uma regra. Porém, não há necessidade, tá, de registrar a ata de grupo de oração. Geralmente só de diocesana, nacional e estadual. Então é basicamente isso, meus irmãos. As funções do secretário. Né? Parece bem simples, né? Bem pouco. São poucos pontos, mas são bem amplas. Né? Quando a gente fala de preparar uma reunião de conselho, quando a gente fala de preparar um encontro, né? Talvez um encontro diocesano, ou até mesmo um encontro do grupo de oração. É de extrema importância a gente entender o nosso papel quanto secretários. Que uma das principais funções é sustentar o coordenador em oração. É sustentar o nosso irmão que foi convocado para este tempo para coordenar, para estar à frente da obra de Deus, para fazer a vontade de Deus. E nós, quanto secretários, nós precisamos sustentar isso, sustentar a missão dele em oração. Sustentar mesmo em oração. Eu lembro que quando eu tive a oportunidade de participar do ENF, e lá teve o primeiro workshop, né, de secretários, eu fiquei assim, eu saí de lá com uma ficha, depois eu testemunhei isso com os coordenadores diocesanos, que maravilha foi aquele workshop. Como que esclareceu a minha visão quanto secretário? São coisas que eu nem sabia. Olha que eu leio muito, eu procuro saber, de fato. No entanto, quando o Vicente me chamou para ser secretário dele, secretário-geral, naquela época, eu nem sei quando foi, tem um tempo, já tem alguns anos. E a primeira coisa que eu fiz, antes de dizer o meu sim, foi pegar o estatuto da renovação e ver o que o estatuto falava sobre a função do secretário-geral. O que eu iria fazer para... O que seria a minha função? O que eu iria fazer naquele tempo com o Vicente naquela coordenação? Para saber se eu poderia mesmo dizer o meu sim, se eu estava sabendo por que eu estava dizendo o meu sim, se eu tinha realmente, se eu tinha essas habilidades, ou se eu teria que fazer até mesmo um curso para poder aprender. E muito por cima disso, mais ou menos, o que eu deveria fazer, eu aceitei. Mas logo assim, acho que uns 2 anos depois, 3 anos depois, eu acredito, acho que foi 2 anos depois, veio o workshop e eu entendi verdadeiramente o que era a função do secretário. Que é tudo isso que eu tô partilhando com vocês agora, essa função de ser secretário, né? Mas a gente só consegue desempenhar um bom papel, uma boa função, quando a gente entende que é um chamado de Deus, tá? Nós fomos e somos escolhidos por Deus neste tempo. Se hoje estou como secretário, é porque Deus me escolheu neste tempo. Não foi quando eu me formasse, não vai ser quando você se formar, talvez você fizer um curso, mas é neste tempo. Deus te escolheu para ser secretário. Então eu te convido a louvar a Deus e agradecer a Deus por ele ter te escolhido. Ele poderia realmente ter escolhido tantos outros com mais habilidades. Mas Deus escolheu você. E se você talvez não tenha habilidade, assim como eu, não tinha habilidade de redigir ata, pede para Deus colocar alguém no seu caminho. Pede para Deus colocar uma pessoa que saiba redigir ata, que seja ali membro mesmo do conselho, que possa fazer isso por você. Deus me deu essa graça de ter alguém no conselho que poderia redigir a ata para mim. Que já era uma dificuldade minha mesmo. Uma limitação minha. Não que eu não possa melhorar. Não que eu não possa aprender a fazer isso. É claro que eu posso aprender a fazer, né? Mas Deus colocou essa pessoa para redigir a ata para mim. E tantas outras coisas que não era habilidade minha. Eu não tinha habilidade de falar no microfone para dar aviso. E é uma limitação muito grande. Eu não consigo dar avisos. Porque, na verdade, eu já acho muito chato o aviso, né? Mas eu sei que são necessários. E por eu ser, às vezes, muito séria, às vezes eu acho que isso atrapalha até mesmo dar o aviso. E eu não consigo ser tão engraçada. Mas o Vicente tinha essa habilidade de dar aviso. Mas ele dava muito bem. Então, eu acho que Deus vai sabendo, Deus vai nos encaixando. É justamente essa engrenagem, né? Faz com que o motor funcione. E a engrenagem que hoje... O que Deus quer que funcione? A renovação.
que Deus quer que funcione? Olha para a sua história, o que Deus quer que funcione no seu grupo de oração? A sua diocese, a sua região, né? Não sei, às vezes dividido por cidade, né? A sua diocese. O que Deus quer que funcione? Aonde eu estou. E se Deus me escolheu é porque é para que eu faça, junto com o Criador, faça com que funcione mesmo a obra de Deus. Faça que a obra de Deus cresça, de fato, para que a vontade dele aconteça no nosso meio. Nesse momento eu te convido a abrir as suas mãos assim, ó, e colocar assim para frente. E eu te convido a entregar para o Senhor esse secretariado. Fala, Senhor, toma esse secretariado. Toma essa função que eu estou exercendo neste tempo. Essa função. O Senhor me escolheu. O Senhor me escolheu. Mas eu estou colocando à tua disposição. Para que somente a vontade do Senhor aconteça na renovação carismática. No meu caso, do meu grupo de oração. No seu caso, fala a sua realidade. Da sua diocese. Da função que você está. Como secretária de que nível? Eu te convido a falar assim, toma. Eu quero que a tua vontade aconteça. Eu quero que prevaleça somente a tua vontade. Essa função é do Senhor, mas eu sei que o Senhor me escolheu. E eu quero fazer a tua vontade. Senhor, vem nos dar, Senhor, ouvidos mesmo para escutar aquilo que o Senhor quer. Que o Senhor possa nos dar uma visão ampliada, Senhor. Uma visão estratégica da renovação. Que o Senhor possa ampliar a nossa visão quanto servos da renovação, como membros e servos escolhidos pelo Senhor para servir neste tempo como secretário. E eu te entrego, Senhor, pedindo a graça do Espírito Santo sobre a vida de cada um dos nossos irmãos. Eu quero pedir que o Senhor possa acolhê-los nesse momento. Todas as vezes que eles achou que não tinha sido chamado pelo Senhor, às vezes que eles se sentiu menosprezado, Senhor. Às vezes que eles não se sentiu amado pelo coordenador. Às vezes que eles não se sentiu capaz, Senhor. Que eles sentiu que eles não teriam habilidade mesmo para servir o Senhor. Eu te convido, meu irmão, se coloca diante do Senhor, coloca as suas feridas, para que nada mais impeça a vontade de Deus acontecer na renovação carismática católica, no seu grupo de oração, na sua diocese, no estado, que nada mais impeça a tua vontade de acontecer, Senhor. Por isso nós te pedimos, vem Espírito Santo curar o nosso coração, vem Espírito Santo transformar, Senhor, tudo aquilo que é limitação em coragem, ousadia, Senhor. O Senhor pode tudo em todos, nós sabemos, Senhor. Vem Espírito Santo sobre cada um dos meus irmãos, Senhor. Batiza meus irmãos mais uma vez no teu Espírito Santo. Batiza, cura-nos, liberta-nos, Senhor, nesse dia, Senhor. Liberta-nos nesta hora, Senhor. Cura o nosso coração, salva-nos, Senhor. Eu te peço nessa tarde, Senhor, vem com o teu poder, Senhor. Vem fazer morada em nosso coração, em nossa história, Senhor. Eu entrego, Senhor, cada secretário que me escuta neste momento através, Senhor, desse vídeo, Senhor. Eu entrego cada um, Senhor, deles nesse momento, para que o Senhor possa ir ao encontro de cada um, que o Senhor possa abraçá-los neste momento. Eu não posso, mas o Senhor pode. O Senhor pode ir ao encontro de cada um, Senhor. Abraça, cura, Senhor. Faça mesmo carinho, Senhor, na vida, no coração de cada um, na história de cada um. Nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos por este chamado, Senhor. Nós te glorificamos porque Tu és o Senhor da renovação, Senhor estadual. Tu és o Senhor da renovação, Senhor, das dioceses. Tu és o Senhor da renovação, Senhor, do grupo de oração, Senhor. Tu és o Senhor do nosso grupo de oração, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito em nossa vida, Senhor, em nossa história, Senhor. E vou pedir nesse momento, né, que São Jerônimo, né, que é o patrono dos secretários, possa rogar por nós, né? São Jerônimo, rogai por nós. Que possamos permanecer selados em nome de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.